sou o professor Augusto Moura, vamos falar sobre editor de texto do LibreOffice Writer. O LibreOffice Writer é um editor de texto que substitui o Word. Nas repartições públicas, o governo adota o LibreOffice por ser gratuito. Embora não tenha as mesmas funcionalidades do Word, ele é bastante utilizado no governo. Bom, vamos ver como é que funciona. O LibreOffice ele tem uma estrutura idêntica ao Word 2003, 2002. Ele trabalha com um sistema de menus. Você tem o botão de controle, inicia a janela com o botão de controle. Depois temos aqui a chamada barra de título. Essa região é conhecida como barra de título. Em seguida temos a barra de menus, onde você vai encontrar o menu arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilos, tabela, formulário, ferramentas, janela e o ajuda. Em seguida tem a barra de ferramentas padrão, começando com o botão novo, botão abrir, botão salvar, exportar para PDF e assim por diante. A barra de ferramentas formatação, que começa com estilo de formatação, o estilo de título. Em seguida, você vai ter aí tamanho de fonte, tipo de fonte, negrito, itálico, sublinhado e assim por diante. Bom, temos aqui a região onde é digitado o texto. Você tem a tabulação, tem os recuos, a margem, a régua e no final a chamada barra de status, que é a última barra do aplicativo. Então essa é a forma da janela do programa Writer, LibreOffice Writer. Ele é diferente do Word. O Word trabalha desde 2007 com as guias e a faixa de opções. Este aqui ainda trabalha com os menus. Vamos ver como ele funciona? Está aí o aplicativo LibreOffice Writer. Você tem aqui o botão de controle. Se você clicar, vai aparecer as opções minimizar, maximizar, fechar. Se aplicar duplo clique, restaura a janela. Duplo clique, maximiza a janela na barra de títulos. Depois temos os menus. Menu arquivo, menu editar. É necessário ter uma noção do conteúdo de cada menu deste. Na hora de resolver as questões, menu exibir, menu inserir, menu formatar e assim por diante. Em seguida, temos as barras. A barra de ferramentas padrão. Essa é a barra conhecida como barra padrão. E a barra de ferramentas formatação. Podemos redimensioná-las e retirá-las. Então, podemos colocar de volta, exibir. Vamos organizar aí a janela como estava antes. Então, este aplicativo, ele trabalha com menus e as barras de ferramentas, onde você vai ter os comandos que são os botões. Bom, em seguida tem a tabulação, aquela marquinha ali, ó, é chamada de tabulação. Só é clicar que ela vai mudando. Lá está no cantinho esquerdo. Temos aqui as margens e os recuos. Ó, margem e recuos. Margens e os recuos, que organiza parágrafo. Recuo de primeira linha, recuo à esquerda, recuo à direita. Bom, barra de rolagem, que todos conhecem. Permite deslocar aí o documento. E a última barra é conhecida como barra de status, onde você tem informação sobre a posição do ponto de inserção. Está aí a última barra, chamada barra de status. Bom, vamos começar a falar do aplicativo. Vamos ver, detalhar. Estão aí as barras, uma a uma. Não é? A primeira barra é conhecida como barra de títulos. Esta barra vai ter o botão de controle, que permite maximizar, minimizar, restaurar a janela. Você vai ter o nome do arquivo, que por padrão é sem título 1, e o nome do programa, LibreOffice Writer. Essa é a chamada barra de títulos. Temos também o botão minimizar, maximizar e o botão fechar. Em seguida tem a barra de menus. Observe aí quais são os menus. Menu arquivo. Se você quiser acessar um menu, pode utilizar Alt com a letra que está marcada aí sublinhado. Alt mais A vai exibir o menu arquivo. Alt mais a letra E vai exibir, abrir e exibir os comandos do menu editar. Alt
mais a tecla T vai exibir o menu tabela. Então você pode, através do atalho de teclado, exibir o conteúdo de cada menu. Depois vem as barras de ferramenta. Barra de ferramenta padrão. É necessário você ter uma ideia sobre esses botões. O primeiro botão é o botão novo. Primeiro botão, botão novo. Segundo botão, botão abrir. Terceiro, salvar. Quarto botão, exportar como PDF. Quinto botão é o botão imprimir. Sexto botão, visualizar a impressão. Depois o sétimo, recortar. Oitavo, copiar. Nono, colar. Décimo botão, pincel de formatação e assim por diante. Recomendo que você dê uma olhada no aplicativo, olhe botão por botão, coloque o mouse, você vai ver lá o nome, você pode executar no texto para conhecê-los. E tem a barra de formatação. Esses primeiros botões aqui referem-se ao estilo de formatação, estilo de título, que a gente vai ver como é que funciona. Depois temos o tipo de fonte, tamanho de fonte, o negrito, o itálico, o sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito, limpar a formatação, cor da fonte, realce, os botões, os marcadores, numeração, alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita e assim por diante. Então é necessário que se conheça esses botões. A melhor maneira é ir para o aplicativo, está aí o aplicativo, você vai lá, seleciona um texto, seleciona um parágrafo e pode ir executando. Clica no primeiro botão, vê o que acontece, está escrito lá, novo, atalho Ctrl N, você pode abrir outro aplicativo. Depois vem o botão abrir, clicou nele, ó, abrir, você pode abrir aqui, tem uma lista ou tem um atalho Ctrl O, abrir modelo, abrir arquivo remoto, limpar a lista. Depois vem o salvar, exportar como PDF. Quando tem atalho aparece salvar Ctrl S, por exemplo, abrir Ctrl O, o novo Ctrl N. Bom, vamos continuar seguindo. A barra de ferramentas padrão. Como eu disse, é necessário que você conheça esses botões. Cada um deles, dê uma olhada, é importante conhecê-lo. Principalmente, né, o início aqui, os mais comuns. Como eu disse, o botão novo, botão abrir, botão salvar, o botão exportar, muito importante esse botão, exportar como PDF, permite salvar o arquivo no formato PDF. O botão imprimir, o botão visualizar, impressão. Depois o recortar, copiar, colar, botão pincel de formatação. Próxima barra, a barra de ferramenta de formatação. Temos aí o estilo, temos o tipo de fonte, temos o tamanho da fonte, o botão negrito, botão itálico, sublinhado e assim por diante. Então, estou mostrando isso para que vocês possam ir e olhar no aplicativo que aparece as questões de prova, aparece essa figura e a maioria não conhece porque não utiliza o programa. Muito importante conhecê-los. Bom, vamos ver aí, ó, uma questão de prova. Estão observando? Vamos lá. Olha só a questão. Considerando o editor de texto Writer 4.1 do LibreOffice, em sua instalação padrão, são apresentadas imagens, botões, com suas respectivas funcionalidades. Assinale a alternativa incorreta. Bom, dentre os botões, qual deles, né, está incorreto? Bom, a letra A diz que esse botão é o botão tamanho da fonte. Bom, é claro que é fácil visualizar, que ele não é o tamanho da fonte. Isso aqui é o botão novo. Ele permite abrir um novo documento. Os demais estão corretos. O botão pincel, o botão ajuda, tem a forma de uma boia. O botão caracteres não imprimíveis, é o PI, exibe caracteres que não saem na impressão, espaços, quebras de página, quebra de seção. O botão colar. Então, a questão, o gabarito é letra A, porque pediu a alternativa incorreta.
Então, como eu disse, isso aqui é um exemplo de questão de prova que é necessário que você conheça esses botões. Dá uma olhada, porque estará lá na sua prova, poderá estar. Continuando, tem mais botõezinhos aí. Vamos ver. Um documentador está digitando um trabalho no OpenOffice BR Writer. Lembre, essas são versões anteriores. Pode ser também o LibreOffice. O acionamento dos ícones e imagem tem, respectivamente, como significados. Então, se você observar esses dois botões, quais são o significado deles? Bom, o primeiro botão, né, é o diminuir recuo. Vamos lá no programa para que você veja. O primeiro botão é o botão diminuir recuo. Está ali, ó, diminuir recuo. Ele vai deslocar o texto até a margem. Aumentar recuo está logo do lado. Aumentar recuo, diminuir recuo. Que são essas marcas que aparecem aqui na régua. Ó, estou arrastando ali. São os recuos. Tem o mesmo efeito. O segundo botão, né, tem ali o segundo botão que aparece. Veja que apareceu o número 1, número 2 em romano. É o numeração. Aqui aparece de outra forma nessa versão. Aparece 1 e 2. Então ele vai numerar parágrafo. Então, vamos ver aí a nossa resposta. Na nossa resposta temos diminuir recuo e ativar, aumentar recuo. Bom, neste caso aqui é o diminuir recuo, não é o aumentar recuo, é o diminuir recuo e ativar. E o próximo, desativar alinhamento automático, desativar marcadores ou desativar numeração. Então, ó, aqui está o gabarito, letra E. Temos o diminuir recuo e numeração. Gabarito da nossa questão, letra E. Bom, vamos a mais exemplos. Para mostrar a vocês essas questões, que é importante você conhecer as questões de prova. Estão vendo aí nosso amigo carregando as dúvidas? Muito bom, né? Tem que esclarecê-las antes da prova. Sobre o BROffice Writer, é correto afirmar que o ícone, este ícone aqui, ou no LibreOffice do mesmo jeito, formata a cor do plano de fundo, realce do texto, cor da fonte, cor de borda da tabela ou cor de uma imagem. Bom, este botão, vamos observar no programa, ele está aqui, ó. Essa versão aqui é o Libre. Estamos aqui no Libre, ele citou lá BR, tanto faz. O objetivo, ó, seleciona o texto e clica nele, então ele aplica cor da fonte. Seleciona aí o texto, clica, aplica cor da fonte. É o cor de fonte. Vamos desfazer. Pronto. Então a resposta da nossa questão está aqui, ó. Cor da fonte é gabarito. E mais exemplos aí de questões relacionadas aos botões, à janela. Você tem que conhecer os elementos que estão na janela do aplicativo. Continuando. No LibreOffice Writer 4.04, ao clicar no botão, quando se está editando um texto, bom, este botãozinho aí que citado, chamei a atenção dele, né? Este botão exporta seu arquivo editado diretamente como PDF. Ó. O objetivo dele é este, exportar como PDF. Os demais itens estão errados. Vamos ver aí como ele funciona. Bom, o botão exportar como PDF, você clica nele, vamos ampliar aí para que você veja. Ó. Clica neste botão, ele vai abrir uma tela que permite estar escrito exportar. E aqui embaixo, em tipo, já aparece o formato PDF, onde está o mouse aí para você ver. Já aparece aí escrito PDF, salva diretamente em PDF. Lembrando que o programa não pode ser aberto pelo LibreOffice, nem BROffice. Ele só exporta, não significa que ele vá abrir. Tem que ter um programa específico para abrir o arquivo PDF. Bom, continuando, ó. A próxima barra, na sequência, depois da barra de formatação, vem a barra que contém a régua. Temos aqui as tabulações. No cantinho, você vai ter a tabulação.
tem que lembrar, né, que existem vários tipos de tabulação. E aqui em seguida tem os recuos. O recuo tem 3 marcas, vamos chamar de 1, 2 e 3. São 3 marcas de recuo. Tabulação, existem vários modelos. Tem a tabulação à esquerda, tem a tabulação centralizada, só é clicar que vai mudando essa marca. Tabulação à direita e tem a tabulação decimal, que tem um pontinho, parecida à centralizada, é a decimal. Permite escrever números e deixar vírgula embaixo de vírgula. Já os recuos, o recuo, existe 3 marcas. A primeira marca tem esse formato. Esse primeiro recuo é o recuo de primeira linha. É o de primeira linha. Permite organizar parágrafos. O segundo, logo abaixo dele, o recuo à esquerda. E existe o recuo à direita, que é o número 3, ele fica do outro lado da régua. Então, é a tabulação e os recuos. Vamos ver como é que funciona isto no programa? Bom, vamos primeiro, né, utilizar o recuo. O objetivo do recuo é organizar o parágrafo. Então, você pode deslocar recuo de primeira linha. Vamos justificar usando aqui o Ctrl J para ficar mais bonito. Depois o recuo à esquerda, que ele desloca o de cima também. Ó. O recuo à esquerda. Você pode retornar aqui para ajustar. E o recuo à direita. Está no outro extremo, recuo à direita. Então eu organizei um parágrafo. Tá? No Word, o botão pincel serve para copiar formato. Vamos ver aqui, ó, se eu clicar no botão pincel, clicou, ele não aplica. O Word ele aplica, ele copia a formatação de parágrafo. O Library não copia a formatação de parágrafo, ele só copia a formatação de fonte, por exemplo. Ó, vamos colocar esse exemplo aqui, ó, a palavra hardware, se eu quiser copiar o formato, pronto, foi copiado. Mas não formatação de parágrafo. Bom, eu posso aplicar essa formatação de parágrafo a tudo, Ctrl A, cuidado, Ctrl A seleciona tudo no Library. Veja que as barras somem, ó, você não vai poder aplicar. Mas, se você for para a formatação de parágrafo, aí você vai encontrar na caixa, né, os recuos. Então, você pode utilizar esses recuos. Recuo antes do texto, depois do texto, de primeira linha. Então, ó, eu posso utilizar para todos aqui. Bom, ok. Então ele pode aplicar, ó, veja que aplicou em tudo. Então é possível você aplicar em todo o texto, não pelas marcas na régua, mas é possível usando o formatar parágrafo, tem lá os recuos. Você pode executar desta maneira. Bom, já a tabulação, vamos ver como funciona a tabulação. A tabulação, deve-se clicar na tabulação, clica na tabulação e clica na régua. Aí clica que vai mudando, clica na régua, coloca a marca de tabulação. Eu vou colocar a tabulação decimal. Então, coloquei 2 marcas de tabulação. Usando o Tab, desloca o ponto de inserção para esse local. Aí você digita o texto, por exemplo, manga. Aí tecla Enter, você digita o valor. Vamos colocar um valor qualquer. Tecla Enter. Tab, então ele vai... vamos colocar melancia. Tecla Enter e aí você digita um preço. Vamos exagerar aqui, ó. Veja que os números ficaram vírgula embaixo de vírgula. Estão observando? Vamos ampliar aí. Então eu fiz uma tabulação à esquerda e uma tabulação decimal, onde fica vírgula embaixo de vírgula. Bom, todos conseguiram acompanhar. Então temos aí a chamada tabulação e o recuo. Vamos ver aí uma questãozinha, vamos lá, ver se aparece aí na sequência. Temos aí uma questão de prova, observe aí. O BR Office Writer, LibreOffice, tanto faz, são tipos de tabulações permitidas na formatação de parágrafo, exceto. Então, considerando o programa LibreOffice ou BR Office, quais são os tipos de tabulação permitidas? À esquerda, está correto. Centralizada, está correto. À direita, está correto.
Justificada? Não. Então é isso aqui, ó. Não tem tabulação justificada. Justificado é alinhamento. Não esqueça, justificado é o alinhamento, não é a tabulação. E tabulação decimal está correto. Seguindo aí a sequência. Então é necessário olhar todos esses detalhes para poder responder questões de prova. São opções de alinhamento de texto. Bom, o alinhamento de texto, agora sim, tem o justificado, está certo. Tem um alinhamento à direita, está certo. O alinhamento centro e simples, qual deles? Não tem. O alinhamento centro é o mesmo que centralizado, ele existe. Agora, alinhamento simples, não. Simples é o espaçamento entre linhas. Espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas é que você tem um espaçamento simples, duplo, 1,5, múltiplo, isso é o espaçamento entre linhas. Então não é alinhamento a letra D. Todos conseguiram acompanhar? Ótimo, vamos seguindo então. Vamos vendo aí as novidades. Bom, falamos aí sobre recursos, vamos falar sobre o arquivo do programa Writer. Como é o formato de arquivo, o tipo de arquivo? Para determinar o tipo de arquivo, você vai para o salvar como. No salvar como, você vai ter uma ideia do tipo de arquivo. Vamos ver aí no salvar como, abrindo a caixa do salvar como, arquivo, salvar como, aqui você vai ver o tipo de arquivo padrão. Está aí onde tem tipo. Tipo de arquivo. Todos os formatos que são permitidos. O formato padrão é ODT. Mas, se você quiser, você pode salvar também como OTT, modelo. Você pode, modelo do documento, você pode salvar no formato DocX, do Word 2007 a 2013, 2016 também. O formato DOC, de 97 a 2003, do Word. O formato HTML, como página web. Você pode salvar no formato RTF, que é o formato do WordPad. Você pode salvar como TXT, texto sem formatação. Além do PDF, pelo botão exportar diretamente como PDF. Então todas essas opções são possíveis para você salvar um arquivo no LibreOffice. Ou seja, utilizando o LibreOffice, pode-se salvar como DocX para abrir no Word. Ou usando o Word, pode salvar em ODT para abrir no Libre. Bom, os softwares, vamos ver a nossa questão. Os softwares que deram popularidade aos computadores pessoais são os processadores de texto, a planilha de cálculo eletrônica e o banco de dados. Várias versões desses tipos de programas foram produzidos, como o Microsoft Word, BR Office Writer, o Microsoft Excel, o programa Calc. Esses programas leem e gravam dados em estruturas de arquivos próprios, que são reconhecidos como tipo de extensões de arquivo, os tipos, que faz parte do nome do arquivo. Bom, lembrando, o nome de um arquivo no Windows tem no máximo 256 caracteres, contando também a extensão e o ponto. Bom, não esqueça, são 256 caracteres o tamanho máximo de arquivo. Bom, observe as informações a seguir sobre o tipo de extensão desses programas e marque a alternativa que contém a afirmativa verdadeira. Vamos ver aí qual é a afirmativa verdadeira. O tipo de extensão próprio do Microsoft Word é ODT? Claro que não. O Word, o formato é DocX ou Doc. Pode ser o DocX ou Doc, dependendo se é o Word 2007 em diante é o DocX. Antes do 2007, que é o 2003, ou abaixo, Doc. O tipo de extensão própria do Calc é Doc? Não. Calc é o ODS. O tipo de extensão próprio do Writer é ODS? Não. ODT, texto. O tipo de extensão próprio do Microsoft Excel é XLS? É. Dependendo da versão do Excel, é o XLS. E o tipo de extensão próprio do Calc é o mesmo do Word? Claro que não. O Calc é uma planilha, o Word é editor de texto. Então, o gabarito da nossa questão, letra D é a que está correta. O tipo de extensão próprio do Excel é o XLS, ou pode ser o XLS-X.
Estão vendo a questão? É necessário que você conheça os tipos de arquivo. Muito importante. Vamos retornar aqui, vamos avançar. Vamos avançar. Ó, o origami aí já foi embora. Vamos continuar. Mais uma questãozinha. Vamos ver algumas questões sobre formato de arquivo. Observe. No editor de texto Writer, LibreOffice, BROffice, tanto faz, pode-se salvar arquivos de vários tipos. Qual das alternativas abaixo não faz parte dos arquivos do tipo da opção salvar como? Mostrei, citei várias opções. Vamos ver? Tem o ODT, sim, é o texto, é o writer. Tem TXT? Sim, foi visto isto. Tem o formato JPG? Bom, formato JPG é formato de imagem. Isto aqui não tem. Então, como ele pergunta qual que não faz parte, é esse aqui, ó. Isso aqui é imagem, não faz parte de editor de texto. O Word Doc tem e o RTF também tem. Então, esses 4 formatos estão lá no LibreOffice ou no BROffice. Agora, o formato JPG é formato de imagem. Formato de imagem você não tem no editor de texto. Continuando a questão, vamos a mais uma. Ó. Está aí, ó, mais um exemplo de questão sobre tipos de arquivo. Assinale a alternativa em que todas as extensões listadas representam tipos de arquivos que podem ser salvos tanto no Word quanto no OpenOffice. Quando cita aqui OpenOffice, o LibreOffice é o substituto. Tanto faz. Pode ser também o BROffice. Bom, quais são as extensões que tem nos dois? HTML, ODT, SDW, isso aqui você não vai ver no Word. Bom, HTML, TXT, SDW, pode esquecer. Onde tem SDW, esqueça. SDW, esqueça. Então, a resposta está aqui na letra D. HTML, que é página web, o TXT, que é texto sem formatação, RTF, que é o formato de texto rico, DOC, que é o documento do Word, e XML. XML representa um padrão de arquivo que está incluso o DocX, dentre eles o XLSX e o PPTX, que é da Microsoft. Isso aqui também existe, você pode salvar como XML. Então vamos verificar isto. Vamos lá na caixa do salvar como. Vai para menu arquivo, opção salvar como, e aqui dentro, aí você vai encontrar a opção HTML. Olha o XML aqui, consegue visualizar? Vamos ampliar aí para que você veja. O formato XML está aí. O formato HTML, o formato TXT, texto sem formatação, formato de texto rico, RTF. Então essas opções existem que foram citadas na questão da prova. Então, muito importante saber os tipos e extensões de arquivos. Vamos ver. Temos aí mais alguma coisa. Ferramenta do OpenOffice Writer, que executa a mesma tarefa da ferramenta WordArt do Microsoft Word. Bom, estamos aqui já no limite, né? Vamos deixar isso aqui, não fala de extensão de arquivo. No próximo bloco de aula, a gente continua com o Writer, LibreOffice Writer. Até lá, minha gente!